Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos de volta com o programa Herança Intelectual da BDT. O Herança Intelectual da BDT é um programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho que visa mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional grandes nomes que passaram pelo nosso sodaliço, normalmente pela voz de outros grandes nomes que são confrades ou confreiras da nossa instituição. E meus amigos, minhas amigas, eu já vou ter a honra, o prazer, o privilégio de ouvir um estimado confrade, colega, amigo, meu ex-aluno, senhoras e senhores, o professor doutor Bruno Freire Silva. Bruno, que prazer recebê-lo mais uma vez neste mundo virtual, desta vez para falar do Herança Intelectual da BDT. Boa noite, Rodolfo. Um prazer estar aqui para participar desse programa, né, sobre a memória viva, né, da Academia Brasileira de Trabalho e para falar de um queridíssimo confrade que eu convivi bastante aqui em São Paulo, o Floriano Corrêa Vaz da Silva. Né? É isso mesmo. Esta noite, o Herança Intelectual da BDT fala de Floriano Corrêa Vaz da Silva, um grande nome, um grande magistrado, um grande presidente da ABDT. Mas vamos conhecer pela voz de Bruno Freire. Então, meu estimado Bruno, quem foi Floriano Corrêa Vaz da Silva? Floriano Corrêa Vaz da Silva foi um dos grandes nomes do direito do trabalho do Brasil. Né? Floriano começou a carreira em Minas Gerais, veio de uma família humilde. Ele disse que teve dois grandes feitos na vida dele. Um, quando ele conseguiu entrar numa escola estadual em Belo Horizonte, que era uma das melhores escolas, e que proporcionou a ele um ensino de qualidade para o crescimento e ingresso na Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele estudou, e o ingresso dele como juiz do trabalho, né, em São Paulo. Né? Quando ele fez o concurso em Minas, ele queria fazer, ele ainda não tinha a idade exigida, que eram 25 anos, ele faltava um mês para fazer. Ele se inscreveu no concurso, mas o presidente do tribunal não deixou ele fazer, ele veio fazer o concurso em São Paulo, e São Paulo acabou ganhando esse grande magistrado, essa grande pessoa que foi uma referência. Né? Inicialmente, ele não tomou posse aqui em São Paulo, o Tribunal de São Paulo englobava Paraná, e ele foi ser magistrado na cidade de Ponta Grossa, onde ele, pelo rigor, né, do exercício da magistratura, na condenação de empresas, enfim, ele foi ameaçado, teve que, inclusive, sair ameaçado de morte, teve que, inclusive, sair corrido de lá, voltar para São Paulo. Então, ele tem uma história muito bonita, uma história de muitas superações, e uma pessoa de um coração enorme. Eu tive a grande oportunidade de conhecê-lo aqui em São Paulo, de ter sua amizade, e o que foi mais interessante, além de ele me apoiar na minha eleição para a academia, ter subscrito minha candidatura, conseguindo um monte de votos, quando ele chegou a advogar comigo em muitos casos aqui em São Paulo, já aposentado do tribunal, ele foi presidente do Tribunal de São Paulo, e advogando, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Floriano, conhecer o lado do Floriano de advogado, porque nós trabalhamos em casos estratégicos aqui do Tribunal de São Paulo juntos, ele entregando memoriais, fazendo sustentação oral. Então, foi uma vivência maravilhosa que eu tive. Eu queria um pouco mais sobre isso. Fale um pouco mais do Floriano, no que ele representou para o direito e para o processo do trabalho. O Floriano, ele foi uma pessoa muito culta, né? Ele sempre estudou bastante, sempre leu muito, tinha uma cultura enorme, deu aula aqui na Universidade de São Paulo, publicou, teve muitas publicações, exerceu uma grande liderança no tribunal, foi presidente do Tribunal do Trabalho aqui de São Paulo, foi presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Então, ele sempre foi uma grande referência no direito do trabalho. Né? É uma pessoa muito humilde também, nunca quis se exibir, sempre uma pessoa com muita humildade e sem a necessidade de exibição. Só que realmente quem conhecia ele, que tinha a possibilidade de se aproximar dele, conseguia perceber a cultura e o grande conhecimento que ele tinha, não só
em relação ao direito do trabalho, mas em relação à filosofia, economia, política. Ele era um grande intelectual. Que ótimo. E eu quero que você fale um pouco, e eu também posso falar sobre Floriano Corrêa Vaz da Silva para a Academia Brasileira de Trabalho. Eu digo porque eu fui eleito para a academia no final da gestão dele como presidente. Então, eu acompanhei Floriano como presidente, mas eu quero ouvir é do meu confrade Bruno Freire Silva. Perfeito. O Floriano Vaz, o que marcou, né, a presidência dele, eu vejo que foram duas bandeiras que ele levantou, uma de nacionalização da academia. Floriano foi o primeiro presidente que realmente teve uma preocupação muito grande com essa nacionalização, com a possibilidade de trazer acadêmicos de todas as partes do Brasil, né? Porque a academia foi fundada no Rio de Janeiro, então eram muitos cariocas, eram muitos paulistas aqui do eixo, começaram a vir os baianos, mas não tinha ainda uma nacionalização que foi uma grande bandeira de Floriano na presidência da academia. Outra bandeira interessante, e daí que eu até me beneficiei com isso, que ele sempre levantou, era de buscar que a academia fosse eclética na formação. Então, a academia sempre teve uma predominância de magistrados, né, de juízes do trabalho, desembargadores, ministros do trabalho, e o Floriano sempre levantou a bandeira de não, nós precisamos ter uma formação eclética, né, com advogados. Daí eu tive essa oportunidade, que ele me viu como um advogado, eu não vou lutar aqui para trazer Bruno, que é um advogado, nós advogados são minoria, então eu até me beneficiei com essa bandeira dele, porque Floriano, quando ele falou, não, eu vou subscrever você, ele pegava o telefone e ligava para todo mundo e pedia... Eu dou esse testemunho também. Floriano era um cara, missão dada, missão cumprida. E aí, quando ele entrava em campanha mesmo e ligava para todo mundo, num mundo diferente, que não tinha tanta facilidade de comunicação que tem hoje, realmente ele era quase onipresente. E eu acabei tendo também um relacionamento muito saudável com ele, realmente era uma figura muito rara e que deixou uma saudade, né? Esse é o momento, talvez, de encerrar. E eu queria que você registrasse para o mundo um pouco do que deixou Floriano, né, nessa sua partida para outra existência. Floriano, assim, uma definição para ele, ele era um gentleman, né? Ele, assim, quando eu fui eleito para a academia, eu fiz um jantar em minha casa e ele foi no jantar, levou flores para minha esposa. Ele era uma pessoa super educada, super culta. Assim, era uma alegria conviver com ele. A oportunidade que eu tive de advogar junto com ele aqui no Tribunal de São Paulo, também eu adorava ir com ele para o tribunal, porque todo lugar que ele chegava, as pessoas paravam, né? Ele era uma pessoa muito educada, muito fina, e as sessões, quando ele ia falar, todo mundo estava barulho, quando ele chegava no ambiente, fazia silêncio. Era um respeito muito grande pela figura do Floriano. Ele é uma pessoa que conquistou um respeito, uma admiração muito grande. E ele tinha um lado humano também maravilhoso, né, que eu pude conviver mais de perto. Então, o que eu mais gostava na campanha, quando eu fiz a campanha para entrar na academia, é quando ele marcava, Bruno, vem aqui. Eu ia visitá-lo no escritório e ele ficava ligando para as pessoas e conversando comigo, né, e eu conhecendo a vida dele, a infância dele, tudo que ele passou. Foi uma vida de muitas superações e desafios. Então, assim, a história de Floriano, né, eu até estava lendo aqui o livro da academia, que tem a história dele também, é uma história linda, é uma referência, né, assim, um exemplo para os mais novos, né, um exemplo de resiliência, de comprometimento, de competência, de dedicação. Enfim, ele faz muita falta, a gente sente muita saudade, e, né, que eu estou aqui na sala de reunião no meu escritório lembrando dele, quantas vezes sentei aqui com ele, discutimos casos, discutimos teses, né, Era uma figura muito rara, era um homem alto, uma voz forte, mas de uma educação que era impressionante e um cuidado. Realmente, eu dou esse testemunho. E o que fica é o exemplo e a saudade. Então, a saudade eterna de Floriano. Floriano vive em nossos corações e na Academia Brasileira de Trabalho. Muito bom, Bruno, bater esse papo contigo.
fica aqui registrado esta sua condição também de uma herança intelectual de Floriano Vaz da Silva, e que a academia se perpetua não numa disputa, mas numa corrida de revezamento, em que o bastão é passado de geração em geração para que nós juntos consigamos construir sempre um direito do trabalho cada vez mais digno, mais humano, mais efetivo. Muito obrigado, meu amigo. Que prazer te ouvir e que a gente se encontre em outra oportunidade. Eu quero dizer para todos e todas que este foi o Herança Intelectual da BDT, um programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho para mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que passaram por nosso sodalício, pela voz também de confrades e confreiras. E a gente se encontra na próxima oportunidade. Abraço a todos, foi um prazer, Rodolfo. Até a próxima.